Fala aí, meu povo! Bom domingo ou boa segunda pra vocês. Eu sei que vocês assistem isso aqui mais domingo ou segunda-feira, porque eu fico vendo as visualizações e eu vejo que a partir de terça já cai. Então quem puder, terça-feira, lembrar de clicar de novo pra assistir, não tô brincando. Cá estou com os amigos cortadores de grama ali embaixo, fazendo um barulho que não acaba nunca. Aqui no Camp Nou já vazio, depois de uma vitória por 4-0 sobre o Atlético Clube de Bilbao. Lembrando pra vocês que eu não gosto de ser o chato, que é assim que tem que falar e tal. Mas só pra vocês, se vocês querem falar da forma certa, é Atlético Clube de Bilbao, não Atlético de Bilbao. E muito menos Bilbao. Nunca se fala Bilbao no Brasil. A gente criou essa cultura de falar errado, porque o nome do time não é Bilbao. E aqui não se fala isso de forma nenhuma. Então, se vocês querem começar a falar certo, eu admito, de vez em quando eu falo Atlético de Bilbao, não, mas Atlético de Bilbao eu falo de vez em quando. Foi uma muito boa vitória do Barcelona, um nó tático cá entre nós, do Xavi em cima do Valverde. Começou com o Barcelona tirando um atacante e colocando um meia, né? Colocou só Lewandowski e Dembélé, dois atacantes, e o Pedri como um ponta esquerda. A ideia era que o Pedri viesse trabalhar por dentro, que o Barcelona tivesse um meio-campista a mais, e ou ele atrairia um lateral por ali, né? O lateral direito, o De Marcos, para vir atrás dele, ou o Barcelona teria superioridade no meio-campo. Como o lateral normalmente não vai sair para fazer uma marcação individual num cara no meio, o Barcelona ganhava volume no meio-campo para conseguir sair da pressão que o Atlético Clube fazia, e aí girava a bola para a direita para o Dembélé e o Sérgio Roberto pegarem 2 contra 1 contra a defesa do Atlético Clube de Bilbao. Foi assim que o Barcelona construiu a sua vitória. Dembélé em 1 contra 1 finalizou, deu rebote, depois ele marcou depois do cruzamento do Lewandowski, e depois o segundo e o terceiro gols muito parecidos, com Dembélé avançando e aproveitando esses espaços gerados pelo lado esquerdo. O Barcelona atraiu pela esquerda para atacar pela direita. Então deu certo o plano do Xavi. O Valverde disse depois na entrevista coletiva que surpreendeu ele esse planejamento tático do Barcelona. Hoje funcionou muito bem, os técnicos de vez em quando têm essas sacadas, e hoje foi o dia do Xavi conseguir montar um time que competiu muito bem, que em 30 minutos resolveu o jogo. Se precisasse de mais, faria mais. O Barcelona depois administrou para marcar o 4-0 no segundo tempo. Tem um ponto interessante aqui, que é o Rafinha não ter sido utilizado. Perguntei depois na entrevista coletiva para o Xavi o que aconteceu, que o Rafinha não jogou, se ele estava perdendo espaço no time nesse momento. Ele falou que não, que o Rafinha vai ser importante e tal, é lógico que ele iria falar isso, mas ele disse que a intenção era ter um ponta muito aberto e que pudesse, dependendo da situação, tanto ir por fora e em direção à linha de fundo ou vir por dentro. E o Rafinha canhoto sempre vai por dentro. Então que a intenção era abrir o campo e não e afunilar o jogo. Então a opção do Dembélé e não no Rafinha para jogar por ali. Então, claro que chama a atenção o momento do Rafinha, só tem um gol e uma assistência desde que chegou. Está num processo de adaptação que é normal. Eu vi que muita gente, quando viu que o Rafinha não jogou, que não entrou depois, né, porque entrou Ansu Fati, entrou Ferran Torres, entrou até o Pablo Torre e não jogou o Rafinha. Muita gente falando, mas o Xavi só escala ele errado, na posição errada, não sei o que e tal, não dá continuidade para ele. Cara, eu acho que não tem nada disso. O Rafinha jogou os jogos mais importantes, jogou contra o Bayern, jogou os 2 jogos contra a Inter, jogou contra o Real Madrid. Só no primeiro tempo contra a Inter, em Milão, ele não jogou do lado do campo preferido dele, que é o lado direito, porque a ideia era abrir o campo, né? Era ter um ponta canhoto pela esquerda e um destro pela direita para abrir a defesa da Inter e não para jogar por dentro para fechar. Então, por isso a opção do Xavi. Mas o Rafinha jogou a maioria dos jogos na sua posição, jogou os jogos mais importantes da temporada, então ele é um jogador que o Xavi conta com ele pela importância que ele tem. Mas os números ainda são tímidos, um gol e uma assistência. E é normal que quando você tem um atacante que depois de ter jogado mais de 10 jogos tem um gol e uma assistência, que você comece a testar outras alternativas. Então acho que é por esse processo que o Rafinha está passando e é por esse momento que o Rafinha está passando. Acho que o Rafinha não é um jogador péssimo, horrível, que não serve para o Barcelona. Não é para decretar isso depois de 3 meses dele aqui. E também não é para dizer que o Xavi está pegando no pé do Rafinha, que o Xavi está perseguindo o Rafinha, que o Xavi tinha que não sei o que com o Rafinha. Porque senão, tem um cara gravando aqui do meu lado da França, ele podia falar a mesma coisa do Dembélé, daqui a pouco tem um aqui da Polônia, podia falar a mesma coisa do Lewandowski. E a gente vai pegar cada um querendo defender o seu jogador, falando que o esquema tinha que ser feito para esse jogador. E o esquema não é feito para jogador nenhum, o esquema é feito para o time, para otimizar as forças do time. Isso passa também pelo Rafinha, mas não só pelo Rafinha. Então acho que não existe um tratamento ruim do Xavi com ele, acho que não existe perseguição do Xavi e nem uma subutilização do Rafinha, tá? Eu acho que simplesmente o Rafinha, em alguns jogos, não foi bem ainda como se esperava dele. Teve jogo que a bola não entrou, contra o Bayern de Munique na Alemanha, por exemplo. A bola não entrou, ele teve 2 boas chances. Contra a Inter, que eu acho que ele estava até bem, e o Xavi mudou para dar um pouco mais de pernas para o time naquele dia. Contra o Real Madrid, o time no geral não foi bem, depois das mudanças o time melhorou. Mas não acho que seja para muito drama de uma perseguição, de que o Xavi está pegando no pé do Rafinha.
Acho que é para ir com calma com isso, porque eu lembro que eu já faço isso aqui há muito tempo e tinha a mesma coisa falando do Malcom, a mesma coisa falando do Felipe Coutinho, a mesma coisa falando do Arthur. Nós brasileiros temos sempre a achar de que os técnicos estão pegando no pé dos jogadores brasileiros quando os jogadores brasileiros não jogam todos os jogos ou não rendem como a gente acha que eles têm que render todos os jogos. A gente tende a colocar a culpa no técnico e não entender que pode ser culpa do jogador, que pode ser culpa do time, pode ser culpa do esquema, pode ser uma porrada de coisa. Inclusive, pode ser culpa do técnico também. Então isso, sobre Rafinha. Bom jogo do Sérgio Roberto e do Baldé. Baldé pela esquerda, muito atrevido no primeiro tempo. Eu acho que para o Baldé pegar, o Baldé tem muita bola que ele já domina de lado para tocar para trás. Para isso não precisa dele. Para fazer isso o Sérgio Roberto e o Marcos Alonso vão fazer. O que ele tem de diferente é a velocidade que ele tem, a explosão que ele tem, e acho que ele aproveitou isso no primeiro tempo. Mas tinha muita gente comentando no meu Twitter isso e tal, do jogo do Baldé. Para mim, o Sérgio Roberto foi muito bem também, até melhor do que o Baldé, não só pelo gol, mas as dobras dele com o Dembélé, jogos que dá para correr, e quando o time sobe para pressionar o Barcelona, ele dá espaço atrás para correr. Jogadores como Sérgio Roberto e Frenkie de Jong tendem a ir muito bem. E nesse tipo de jogo, o Pedri tende a desaparecer, porque ele não é tanto de correr, ele é mais de jogar em espaço curto. Então hoje, se a gente for ver, Frenkie, Sérgio Roberto, Baldé, Dembélé, os caras que correm foram os destaques do Barcelona nesse jogo contra o Atlético de Bilbao. Atlético Clube de Bilbao, tá vendo? Como eu disse que de vez em quando eu ainda erro. Então os jogadores que tinham campo para correr foram bem. Sobre os machucados, Gavi não preocupa, foi só uma pancada, deve jogar contra o Bayern de Munique, inclusive pensando em Copa do Mundo e tal, né? Só uma pancada. E o Sérgio Roberto uma luxação no ombro, esse sim deve ficar de fora do jogo contra o Bayern por algum tempo. Mas para a seleção espanhola ele não vem sendo chamado, então em teoria não chega a ser um desfalque para a Copa do Mundo, porque não está sendo chamado. Enfim, Barcelona vai jogar aqui quarta contra o Bayern. Vamos ver se de novo joga bem, compete bem. Acho que o Barcelona vai ser eliminado da Liga dos Campeões porque a Inter vai ganhar do Vitória Pilsen. E eu acho que vai ser uma grande injustiça. Dos 3 jogos que o Barcelona fez, os 2 contra a Inter e contra o Bayern, que ele só tenha conseguido 1 ponto, é muito pouco prêmio para o que o Barcelona jogou. Não que ele tenha jogado demais, mas ele não jogou pior do que os outros em nenhum jogo. E ele perdeu 2 e empatou 1. Futebol tem dessas coisas. E de novo, a moeda caiu do lado que prejudicava o Barcelona. Não acho que era para... eu digo, se fosse para ficar por baixo, o Barcelona tinha que ter 3 pontos. Ou tinha que ter ganhado 1 e perdido 2, ou tinha que ter empatado os 3 jogos. Não seria injusto 3 empates, mas no final das contas só empatou 1 e vai ser eliminado. Mas vamos ver aqui se o time dá uma boa cara contra o Bayern de Munique na quarta-feira. Eu não faço ideia se o áudio vai ficar bom ou não. Tá uma barulheira infernal aqui e depois a gente vai ver. Desculpa por isso daqui e tal, mas é o que tem. Valeu, meu povo, até a próxima.